Defina a área do problema. O próximo passo é identificar a área do problema. Referindo ao circuito esquemático, em qual zonas a falha pode estar localizada? Zona 1. A zona 1 não pode ser porque foi descartada no primeiro teste com o ohmímetro. Zona 2. A zona 2 não pode ser porque foi descartada no segundo teste com o ohmímetro. Zona 3. As zonas 1 e 2 foram eliminadas pelos primeiros dois testes com o ohmímetro. Porém, a zona 3 é a única seção do circuito que pode fazer o fusível queimar. Causas prováveis. Qual dos componentes na zona 3 pode ser uma possível causa se estiver em curto para Newton? B. Fio de LT1-L para R1-6. C. Fio de LT1-L para LT2-L. D. LT1 é LT2. Resposta: nenhuma dessas pode ser uma causa possível. Causa provável. Há uma causa provável óbvia? Resposta: não há componente que se destaque como sendo uma causa provável óbvia. Testes. Primeiro, desde que não há causa provável óbvia, você precisará realizar testes para reduzir a área do problema. Qual terminal poderia ser o melhor ponto para remover um fio e começar a testar? A. R1-6. B. LT1-L. C. LT2-L. Resposta: B. Este local é o mais central e permitirá a você dividir as causas possíveis em 3 grupos. 2. Bloqueie o circuito e remova o fusível. Remova também os fios no LT1-L, figura 189. Com o ohmímetro, meça a resistência do final de cada fio e o terminal LT1-L para Newton, figuras 190 e 192. Qual está em curto para Newton? A. Fio para R1-6. B. Terminal LT1-L. C. Fio para LT2-L. Resposta A. A leitura de 0 ohm no fio R1-6 desconectado indica um curto para Newton. 3. Mantendo o medidor conectado ao fio em curto, remova a outra extremidade do fio, figura 193. A leitura do medidor mudou? Resposta: não. Isto prova que o curto está no fio e não no terminal do relé. Observação 1. Isto pode acontecer se as isolações dos fios se romperem ou derreterem por atingir altas temperaturas. Observação 2. Muito embora estejamos simulando um curto em um fio curto, no equipamento real, este fio pode ter metros e estar em posições totalmente escondidas. Reparar e fazer a operação de teste. 1. O último teste provou que o curto estava no fio de R1-6 para LT1-L. Substitua esse fio. 2. Remova o ohmímetro do circuito e substitua o fusível por um novo. 3. Remova o bloqueio, ligue a chave do painel e faça a operação de teste do circuito, figura 194. Funcionou corretamente? Resposta: sim. Manutenção de defeitos simulados. Dica: observações e lógica pode excluir a maior parte do circuito como sendo a causa do problema. Vamos continuar consertando? Defeito 1. Não tire conclusões precipitadas. Observe na figura 195 que desta vez, ao acionar qualquer um dos pushbottons PB1, PB2 ou PB3, apenas a lâmpada LT1 acendeu. Tentando ser prático e mais rápido, eu já fui logo substituindo a lâmpada. Já comecei tirando conclusões precipitadas, porque ao acionar os pushbottons novamente, a lâmpada LT2 continuou não acendendo. Bom, o jeito é começar fazendo as medições para identificar a causa desse defeito.
Sabe, como ao acionar todas as chaves eu tive uma reação do circuito acendendo a lâmpada LT1, só me resta deduzir que a região correspondente a essas chaves está funcionando bem e que devo procurar pelo defeito na região que contém o relé e as lâmpadas. Veja a área do problema realçado no esquema figura 196. Vou pegar o multímetro, colocar a chave seletora na posição voltímetro e medir diretamente na lâmpada LT2 para ter certeza de que a mesma está sendo alimentada. Observe na figura 197 que, para minha surpresa, a lâmpada está sendo devidamente alimentada, ou seja, ela está recebendo uma tensão de 114,9 volts. E agora, o que fazer? Eu já troquei a lâmpada e ela nem sequer estava com defeito. E ainda por cima descubro que há tensão chegando na lâmpada. Vamos tomar mais medidas de tensão. Observe na figura 198 que o voltímetro acusou uma tensão de 114,9 volts do outro lado da lâmpada também. A existência dessa tensão nesse ponto não é normal, pois aí já é o lado negativo, ou neutro. Vamos continuar medindo. Observe na figura 199 que o voltímetro acusou 0 volt do outro lado do fio que está ligado à lâmpada LT2. Bom, neste caso está certo, pois este é o lado negativo da lâmpada LT1. O que será que está acontecendo? Vamos tomar medida de resistência do fio que está ligado ao lado LT da lâmpada LT2, em relação ao neutro. Observe na figura 200 que, ao colocar o multímetro na posição ohmímetro e medir a resistência do fio para o neutro, eu tive uma leitura infinita, OL. Isto indica que este fio está aberto em algum ponto entre ele e o neutro. Vamos desconectar o outro lado desse fio e medir sua condutividade. Observe na figura 201 que a medida da condutividade do fio também deu infinito, e isto vem confirmar o que suspeitamos, ou seja, o fio está interrompido ou aberto em algum ponto. Vamos substituir este fio e testar o circuito. A figura 202 mostra que após a substituição do fio e acionamento de qualquer um dos push buttons, PB1, PB2 ou PB3, as lâmpadas acenderam normalmente. Observação: eu não mencionei os momentos em que devíamos desligar a energia durante a manutenção anterior. Eu só fiz isso para reduzir as explicações, porém é muito importante que você nunca se esqueça deles. A sua vida depende disso. Testar as características de todo o circuito é muito importante no cenário seguinte. Defeito 2. Funciona a partir daqui. Observe agora que, ao acionar qualquer um dos botões PB1, PB2 ou PB3, as lâmpadas acendem normalmente. Porém, quando você decide apagá-las, apenas os push buttons PB4, PB6 conseguem executar essa tarefa. Quando tentamos desligar através de PB5, o circuito simplesmente não responde. Figura 203. Veja abaixo o diagrama figura 204, realçando a área do problema. Bom, de acordo com o diagrama elétrico figura 204, a função de qualquer um dos push buttons PB4, PB5 ou PB6 é interromper a energia para que a bobina do relé seja desenergizada e com isto apague as lâmpadas. Isto nos leva a crer que o push button não está abrindo quando recebe um acionamento. Veja na figura 205 que pegamos o ohmímetro e constatamos, através da leitura, que a condutividade de PB5 é normal quando o mesmo não está sendo acionado. Observe na figura 206 que, depois que o push button PB5 é acionado, o ohmímetro continua acusando uma condutividade total, e isso não é normal. Qualquer um desses push buttons, ao ser acionado, abre e interrompe a passagem de corrente, fazendo com que o relé seja desarmado. Vamos substituir esse push button. Observe na figura 207 que, após a substituição do push button e acionamento, o ohmímetro acusa uma resistência infinita. Agora, com certeza,
a lâmpada poderá ser apagada através dele. Observe nas duas figuras 208 e 209 que agora já podemos apagar através do push-bottom PB5. Defeito 3. Ao tentar ligar as luzes através do acionamento dos push-bottoms PB1, PB2 e PB3, nenhuma das luzes acendeu. Veja que o ohmímetro acusou uma tensão de 115 volts na entrada do fusível, figura 210. O passo seguinte foi medir do outro lado do fusível. Observe na figura 211 que nenhuma tensão foi encontrada. Para confirmar se o fusível realmente estava queimado, o circuito foi desligado, bloqueado e em seguida feita a medição da condutividade do mesmo com o ohmímetro. Observe que a suspeita foi confirmada, pois o ohmímetro acusou uma resistência infinita. Veja a figura 212. A figura 213 mostra que o fusível foi substituído por outro novo, sem as devidas precauções de verificar se existe algum outro curto no circuito. A primeira tentativa de ligar após trocar o fusível foi uma decepção, porque as lâmpadas não acenderam. Observe na figura 214 que novamente temos 114 volts antes do fusível. Vamos medir do outro lado. A figura 215 mostra que do outro lado do fusível não existe tensão novamente. O jeito é não trocar o fusível antes de identificar o que está acontecendo. Vamos retirá-lo e só substituir quando tivermos certeza de ter descoberto a causa da queima, que só pode ser um curto-circuito. A figura 216 mostra que, ao conectarmos o ohmímetro após o fusível e acionarmos as chaves PB1, PB2 ou PB3, tivemos uma leitura de 0 ohm. Isso significa um curto-circuito muito sério. Por isso é que o fusível queima imediatamente. Não se esqueça de que esta é a função do fusível, queimar antes que o circuito sofra danos maiores devido a correntes excessivas. Vamos substituir o fusível e só ligar depois de ter descoberto e eliminado esse curto. A figura 217 mostra que após levantarmos vários pontos do circuito à procura do curto, finalmente encontramos um. Observe que, mesmo com as duas pontas levantadas, o fio que vai de PB4 para R13 apresenta um curto muito grande para o neutro. Observe que o ohmímetro acusa uma resistência de 0 ohm. Significa que esse fio está desencapado e fechando o curto em algum ponto. Vamos substituir esse fio e ligar o circuito para ver o que acontece. A figura 218 mostra que após a substituição do fio, desbloqueio e religamento da chave do painel, ao acionar qualquer um dos botões PB1, PB2 ou PB3, as lâmpadas acenderam normalmente. Defeito 4. Ao acionar qualquer dos botões PB1, PB2 ou PB3, nenhuma das lâmpadas acende. Vamos pegar o ohmímetro e tomar algumas leituras para entendermos o que está acontecendo. Figura 219. A figura 220 mostra que, ao medirmos na entrada do fusível, foi encontrada uma tensão de 115 volts. Isso indica a existência de energia elétrica na tensão correta para alimentar esse circuito. A figura 221 mostra que, ao medirmos do outro lado do fusível, também foi encontrada a mesma tensão. Isso indica que o fusível não está queimado e que, portanto, o problema é outro e não é um curto-circuito. Ao medirmos do outro lado L da lâmpada LT1, encontramos uma tensão de 115 volts e a figura 222 mostra que, ao medirmos do outro lado da lâmpada, também encontramos 115. Isto é muito estranho, pois este lado é o negativo e não deveria apresentar nenhuma tensão positiva. Tudo indica que, por algum motivo, o lado N da lâmpada não está conectado com o negativo da alimentação. Vamos desligar e bloquear a alimentação do circuito para fazermos algumas medições com o ohmímetro. Bom, já que o problema aparenta ser falta de conexão com o neutro da alimentação, temos que fazer medições a partir daquele ponto para identificarmos onde pode estar esta falha.
A figura 223 mostra que ao desconectarmos o fio que vai do terminal 7 do relé até o neutro e medimos sua condutividade, tivemos uma leitura infinita no milímetro. Isso indica que este fio está interrompido em algum ponto e precisa ser substituído. A figura 224 mostra que após termos substituído o fio, desbloqueado a alimentação e acionado um dos pushbots de ligar, as lâmpadas acenderam normalmente. Defeito 5. Ao acionar qualquer um dos botões PB1, PB2 ou PB3, eu ouço o relé ser ativado, mas nenhuma das lâmpadas acende. Observe na figura 225 que o círculo no desenho corresponde à bobina do relé que está na cor laranja para representar sua ativação. Essa situação nos leva a destacar a área do problema conforme realçado no diagrama da figura 226. Na tentativa de identificar a causa, foi feita a medição no pino 8 do relé para saber se a tensão estava presente na entrada da chave que deveria ser fechada para alimentar as lâmpadas. Foi constatada a existência de tensão no pino 8, porém no pino 6, que é o outro lado da chave, nenhuma tensão foi encontrada. A figura 227 mostra a medição feita no pino 6 do relé. O fato de não encontrarmos tensão no pino 6 nos diz que esta chave não está fechando. Como esta chave está embutida no relé, só nos resta substituí-lo. A figura 228 mostra que, após a substituição do relé, as lâmpadas voltaram a acender normalmente. Veja que agora a tensão para acender as lâmpadas voltou a existir no pino 6 do relé. Defeito 6. Todas as lâmpadas acenderam normalmente, mas quando eu tento apagá-las acionando PB4, PB5 ou PB6, elas ficam apagadas somente quando eu estou segurando um dos pushbots acionados, voltando a acender quando eu solto. Figura 229. O fato de as luzes acenderem e não apagarem nos leva a crer que o problema só pode estar dentro da área realçada no diagrama figura 230. Já que tudo está sendo alimentado, de agora em diante teremos que usar o ohmímetro para descobrir a causa. Vamos antes desligar e bloquear a chave de alimentação do circuito lá no painel. A figura 231 mostra que, ao medirmos a resistência entre os pinos 1 e 3 do relé, o ohmímetro acusou uma leitura de 0 ohm. Os pinos 1 e 3 do relé correspondem à chave normalmente aberta de R1. O normal dessa chave é funcionar como selo, ou seja, após a bobina ligada, os pinos 2 e 7 recebem uma tensão permitida pelo acionamento de PB1, PB2 ou PB3. Uma força magnética causada pela passagem da corrente elétrica que passa por uma bobina causa o fechamento dessa chave, que só se abrirá novamente quando a bobina for desenergizada. Bom, no momento, a bobina do relé não está recebendo nenhuma tensão e, portanto, a medição que estamos fazendo teria que mostrar uma resistência de chave aberta, ou seja, infinito e não 0 ohm. A única conclusão para isto é que esta chave está fechada o tempo todo, ou melhor dizendo, colada. A solução para esse problema será substituir este relé. A figura 232 mostra que após substituir o relé, a resistência medida passou a ser infinita. Agora, essa chave está funcionando corretamente. A figura 233 mostra que após acionar o pushbot PB5, as luzes apagaram normalmente. Defeito 7. As luzes não acendem quando PB1, PB2 ou PB3 é acionado. A figura 234 mostra que na entrada do fusível existe uma tensão de 115 volts. Vamos medir do outro lado do fusível para ver se esta tensão está presente lá também. A figura 235 mostra que nenhuma tensão foi encontrada do outro lado do fusível. Vamos medir o fusível para termos certeza de que ele está queimado. A figura 236 mostra que o ohmímetro acusa uma resistência infinita, confirmando que o fusível está queimado. Vamos substituir esse fusível para, em seguida, tentarmos ligar novamente. A figura 237 mostra que o fusível já foi substituído e que já podemos tentar ligar novamente. A figura 238
mostra que o circuito não funcionou e que, ao medir, encontramos uma tensão de 115 volts antes do fusível. Vamos medir do outro lado do fusível novamente para ver se há tensão lá. A figura 269 mostra que novamente não encontramos tensão do outro lado do fusível. Vamos medir esse fusível para confirmar se está queimado. A figura 240 mostra que novamente o ohmímetro acusa uma resistência infinita. Isso indica que o fusível está queimado. Mais uma vez, fizemos da maneira errada, isto é, substituímos o fusível e ligamos o circuito sem antes verificarmos se havia algum curto. Vamos retirar o fusível para procurarmos o defeito com o ohmímetro e só recolocá-lo quando tivermos certeza de ter eliminado o curto. A figura 250 mostra que, após várias medições, finalmente encontramos um curto. Observe que o fio que vai de PB2,1 para PB3,1 está em curto para o neutro. Vamos substituí-lo. A figura 251 mostra que, após a substituição do fusível e desbloqueio da chave do painel, ligamos o circuito e as lâmpadas acenderam normalmente. Defeito 8. As luzes não acendem quando PB1, PB2 ou PB3 é acionado. A figura 252 mostra que na entrada do fusível existe uma tensão de 115 volts. Vamos medir do outro lado do fusível para ver se esta tensão está presente lá também. A figura 253 mostra que nenhuma tensão foi encontrada do outro lado do fusível. Vamos medir o fusível para termos certeza de que ele está queimado. A figura 254 mostra que o ohmímetro acusa uma resistência infinita, confirmando que o fusível está queimado. Desta vez vamos trocar o fusível, mas só ligar o circuito depois de ter eliminado a causa da queima. A figura 255 mostra que, ao tirarmos o fusível e medirmos do outro lado dele para o neutro, encontramos um curto-circuito muito alto. Observe que o ohmímetro marca 0 ohm. A figura 256 mostra que, finalmente, encontramos o que está em curto. Observe que, ao desconectarmos as duas extremidades do fio que vai de R1-3 para PB3-4 e fazermos uma medição de resistência, foi acusada a existência de um curto. Isso significa que esse fio provavelmente está desencapado e fechando o curto para o neutro em algum ponto. Vamos substituir esse fio. A figura 257 mostra que, após a substituição do fio, o circuito passou a funcionar normalmente. Defeito 9. As luzes não acendem quando PB1, PB2 ou PB3 é acionado. A figura 258 mostra que, na entrada do fusível, existe uma tensão de 115 volts. Vamos medir do outro lado do fusível para ver se essa tensão está presente lá também. A figura 259 mostra que nenhuma tensão foi encontrada do outro lado do fusível. Vamos medir o fusível para ter certeza de que ele está queimado. A figura 260 mostra que o ohmímetro acusa uma resistência infinita, confirmando que o fusível está queimado. Vamos trocar o fusível, mas só ligar o circuito depois de ter eliminado a causa da queima. Agora vamos pegar o multímetro, colocar na posição ohmímetro e fazer medições para encontrarmos o curto causador da queima do fusível. A figura 261 mostra que, ao desconectarmos os fios ligados aos terminais 2 e 7 e medirmos a resistência da bobina do relé, foi encontrada uma resistência de 1,1 ohms. Esta resistência encontrada na bobina não é normal, pois a resistência normal de uma bobina de relé é de aproximadamente 1.700 ohms. A conclusão é que esta bobina está com seus enrolamentos em curto e o relé precisa ser substituído para resolver este problema. A figura 262 mostra que, após a substituição do relé, todo o circuito passou a funcionar normalmente.